No coração de uma pequena cidade, onde as casas antigas pareciam carregar segredos esquecidos, erguia-se um casarão abandonado. Suas janelas quebradas e paredes rachadas eram testemunhas mudas de algo que ninguém queria lembrar. Aquele lugar era evitado por todos, exceto por um jovem chamado Pedro, que tinha o hábito de explorar lugares esquecidos em busca de histórias curiosas. Pedro era diferente dos outros garotos de sua idade. Enquanto eles jogavam bola ou assistiam a vídeos na internet, ele passava horas lendo livros antigos e colecionando objetos encontrados em terrenos baldios. Era como se sentisse atraído por coisas que não pertenciam ao mundo moderno. E foi nessa busca incessante por mistérios que ele encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Um dia, enquanto vasculhava o sótão daquele casarão abandonado, Pedro tropeçou em algo duro no chão. Ao abaixar-se para ver melhor, descobriu que era uma caixa de madeira velha, coberta de poeira e com marcas estranhas gravadas na superfície. As marcas pareciam ser símbolos, mas não eram de nenhum alfabeto que ele reconhecesse. Intrigado, ele abriu a caixa e encontrou dentro dela um diário antigo e um pequeno artefato de pedra negra, fria ao toque. Sem saber o que aquilo significava, Pedro levou os objetos para casa. Naquela noite, ele começou a folhear o diário. As páginas estavam amareladas pelo tempo, e a caligrafia era quase ilegível em alguns trechos. Mas o que mais chamou sua atenção foram as descrições detalhadas de sonhos estranhos, experiências que pareciam transcender a realidade. O autor do diário falava sobre uma presença que o observava durante a noite, algo que vinha de um lugar além das estrelas. Enquanto lia, Pedro sentiu uma sensação estranha percorrer seu corpo. Era como se algo invisível estivesse ali, ao lado dele, observando cada movimento. Ele tentou ignorar essa sensação, atribuindo-a ao cansaço ou à imaginação fértil. Mas quando olhou para o artefato de pedra negra sobre sua mesa, percebeu que ele parecia brilhar levemente, como se tivesse vida própria. Nos dias seguintes, Pedro começou a notar mudanças sutis ao seu redor. O som do vento nas janelas parecia diferente, mais agudo, como se estivesse sussurrando palavras que ele não conseguia entender. À noite, ele acordava sobressaltado, sentindo que havia algo no quarto com ele. Quando acendia a luz, tudo parecia normal, mas a sensação de estar sendo vigiado não desaparecia. Foi então que os sonhos começaram. Sonhos tão vívidos que pareciam reais. Em um deles, Pedro viu-se caminhando por uma paisagem desolada, cheia de montanhas negras e céus vermelhos. No centro dessa cena assustadora, havia uma figura colossal, algo que desafiava qualquer descrição lógica. Seu corpo era composto de formas retorcidas e olhos que brilhavam como brasas. Ele tentou correr, mas suas pernas não respondiam, como se estivessem presas ao chão. Quando acordou, Pedro estava suando frio. Ele tentou convencer a si mesmo de que era apenas um pesadelo, mas algo dentro dele sabia que não era bem assim. Os sonhos continuaram, cada vez mais intensos, até que ele começou a sentir que aquela figura colossal estava tentando comunicar-se com ele. Não com palavras, mas com sentimentos avassaladores. Medo, desespero e algo que ele não conseguia nomear. Algo que parecia vir de outro mundo. Aos poucos, Pedro percebeu que o artefato de pedra negra era o elo entre ele e aquela presença. Sempre que o tocava, sentia-se sugado para aquele mundo de pesadelos, como se estivesse sendo puxado para um abismo sem fundo. Ele tentou se livrar do objeto, jogando-o no lixo ou escondendo-o em lugares distantes, mas, inexplicavelmente, ele sempre voltava para sua mesa, como se fosse parte dele agora. Desesperado, Pedro decidiu procurar ajuda. Contou sua história para sua avó, uma mulher idosa que vivia sozinha em uma casa simples nos arredores da cidade. Ela era conhecida por suas histórias sobre lendas locais e rituais antigos. Quando Pedro mostrou-lhe o artefato, ela empalideceu. Disse que aquilo não era deste mundo, que era uma chave para algo terrível, algo que jamais deveria ser libertado. "Você precisa enterrá-lo", disse ela com uma voz trêmula. "Longe daqui, em um lugar onde ninguém possa encontrá-lo." Pedro seguiu o conselho da avó. Pegou o artefato e saiu de casa no meio da noite, dirigindo-se a uma floresta densa que cercava a cidade. Ele cavou um buraco profundo
e colocou o artefato lá dentro, cobrindo-o com terra e pedras. Por um momento, sentiu-se aliviado, como se finalmente tivesse escapado daquela maldição. Mas o alívio durou pouco. Naquela mesma noite, enquanto voltava para casa, ele sentiu novamente aquela presença. Era como se o artefato ainda estivesse com ele, como se estivesse enraizado em sua alma. Quando chegou em casa, encontrou sua avó sentada na sala, imóvel. Seus olhos estavam vidrados, fixos no vazio, e sua boca murmurava palavras incompreensíveis. "Ele está vindo", ela disse, com uma voz que não parecia sua. "Ele está vindo para você." Pedro tentou acalmá-la, mas era tarde demais. Sua avó caiu no chão, inconsciente, e nunca mais acordou. Os médicos disseram que foi um ataque cardíaco, mas Pedro sabia que não era verdade. Aquilo era culpa do artefato, daquela presença que agora o perseguia sem trégua. Os dias seguintes foram um tormento. Pedro começou a ouvir vozes, sussurros que vinham de lugar nenhum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Eram vozes que falavam em línguas desconhecidas, mas que ele conseguia entender de alguma forma. Diziam coisas terríveis, coisas que faziam sua mente questionar a própria realidade. Ele tentou fugir, deixando a cidade para trás, mas a presença o seguia aonde quer que fosse. Em sua nova casa, os sonhos voltaram, mais intensos do que nunca. Ele via a figura colossal novamente, mas desta vez ela estava mais próxima, como se estivesse prestes a atravessar o véu entre os mundos. Pedro sabia que não havia escapatória. A presença havia escolhido ele, e não haveria paz enquanto estivesse vivo. Ele tentou resistir, lutando contra o medo e a loucura que ameaçavam consumi-lo. Mas no fundo, ele sabia que era inútil. Uma noite, enquanto caminhava pelas ruas desertas, Pedro sentiu algo puxando-o para dentro de si mesmo. Era como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se dobrando, transformando-se em algo que ele não conseguia compreender. Ele gritou, mas ninguém ouviu. Quando finalmente parou de lutar, tudo ao seu redor desapareceu. Hoje, dizem que Pedro nunca mais foi visto. Alguns acreditam que ele enlouqueceu e fugiu para longe. Outros juram que ele foi levado por algo que veio do abismo. Algo que não deveria existir neste mundo. E às vezes, em noites escuras e silenciosas, os moradores da cidade juram ouvir sussurros vindo das sombras, como se algo estivesse esperando pacientemente pelo próximo. As histórias continuam, sempre continuam, ecoando nas mentes daqueles que ousam ouvir por muito tempo. E quando a presença finalmente decide agir, não há como escapar. Porque no fundo todos temem o que podem encontrar ao encarar o próprio abismo. Quando aceitei o trabalho de inventariar documentos antigos para a prefeitura da minha cidade, imaginei dias monótonos, cheios de poeira e papéis mofados. O salário era bom, e como historiador desempregado, eu não estava em posição de recusar. O local designado era a antiga estação ferroviária São Judas, desativada desde a década de 60, localizada nos arredores rurais da cidade. Um lugar esquecido, longe de tudo. A estação, construída no início do século passado, era uma estrutura robusta de tijolos vermelhos e madeira escura, marcada pelo tempo e pelo abandono. O mato engolia os trilhos, e a velha placa com o nome da estação pendia de forma sinistra, balançando mesmo sem vento. O casebre do chefe da estação ainda estava de pé, e era lá que eu ficaria hospedado pelos próximos dias. Logo no primeiro dia, percebi que algo estava errado. Não era só o silêncio absoluto, quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros ou pelo estalar do assoalho velho. Era algo no ar, uma densidade invisível, como se o tempo tivesse parado e o próprio lugar resistisse a ser lembrado. Na segunda noite, acordei por volta das 2 da manhã com um som agudo, como o apito distante de um trem. Abri os olhos devagar, tentando entender onde estava. Havia esquecido o quão escuro era aquele lugar. O som cessou abruptamente, mas deixou uma sensação de tremor em meu peito. Fui até a janela. Nada além da escuridão e o contorno sombrio da plataforma coberta de mato. E mesmo assim, eu juro que vi uma luz se apagando entre os trilhos.
Tentei me convencer de que era imaginação. A mente humana preenche vazios com o que quer temer. Voltei para a cama, mas demorei horas até pegar no sono novamente. No dia seguinte, encontrei entre os arquivos uma pasta escondida no fundo de um armário enferrujado. Não havia identificação externa, apenas folhas amareladas com anotações à mão. Diários, talvez? O conteúdo me deixou desconfortável. Eram relatos do antigo chefe da estação, datados de 1957 a 1961. Os últimos meses eram confusos, quase paranoicos. Ele mencionava presenças nos trilhos, ouvindo trens que nunca chegavam. Em uma das últimas entradas escreveu: "Eles continuam chegando mesmo que não haja mais trilhos. Não me deixam dormir. Dizem que querem embarcar." Fechei a pasta com um calafrio. Tentei rir daquilo. Devaneios de um homem solitário. Mas naquele mesmo dia, ao caminhar pelos trilhos para tirar algumas fotos, encontrei algo que fez meu estômago revirar. Um velho bilhete de passagem, dobrado, como se alguém o tivesse deixado cair recentemente. A data? 14 de março de 1962, exatamente o dia em que a estação foi oficialmente desativada. Voltei ao casebre com a sensação de estar sendo observado. O mato parecia se mover sem vento. O som dos meus passos era engolido por um silêncio espesso demais. Tranquei todas as portas e janelas, mas o desconforto não me abandonava. Quando anoiteceu, evitei olhar pela janela. Preparei uma bebida quente e tentei me distrair lendo os documentos restantes. Em algum momento cochilei na poltrona. Acordei de súbito com um barulho ensurdecedor. Um apito, alto, cortante, como se um trem estivesse chegando na plataforma. Corri até a janela, sentindo o coração bater fora do ritmo. E lá estava ele, um trem. Antigo, coberto de ferrugem e fuligem, mas com luzes acesas. Parado exatamente onde os trilhos desapareciam no matagal. Congelei. Figuras desciam dos vagões. Não pessoas comuns. Eram sombras, contornos, como fumaça densa com forma humana. Caminhavam lentamente pela plataforma. Uma delas virou o rosto na minha direção. Não tinha olhos, mas eu senti que ela me viu. A luz do trem apagou-se. Num piscar de olhos, tudo desapareceu. Voltei a me sentar, tremendo, suando frio. Pensei em fugir, ir embora ainda naquela madrugada. Mas uma estranha sensação me mantinha ali. Como se aquilo não estivesse terminado. Como se, de alguma forma, eu também tivesse embarcado, mesmo sem sair do lugar. Na manhã seguinte, minha aparência estava péssima. Olheiras profundas, a pele pálida. Mesmo assim, continuei meu trabalho, como se a rotina pudesse me proteger. Encontrei mais documentos escondidos em uma sala trancada atrás da antiga bilheteria. Registros de acidentes, gente que morreu nos trilhos, especialmente durante o último ano de operação. Crianças que brincavam perto demais, trabalhadores exaustos caindo dos vagões. Todos os registros eram encerrados com a mesma frase manuscrita: "Embarcou para o outro lado." Naquela noite resolvi gravar o que acontecesse. Instalei uma câmera na janela voltada para os trilhos. Sentei com a pasta de documentos no colo, tentando não adormecer. Às 2h17, o apito soou novamente. Meus pelos se arrepiaram. A câmera começou a falhar. A imagem tremia. Mas o trem estava lá, mais nítido do que antes. Contei 7 figuras descendo. 2 delas pararam em frente ao casebre. Bateram na porta. A madeira rangeu. Eu permaneci imóvel, paralisado. A maçaneta girou, mas a tranca resistiu. Então, uma voz, fraca, quase um sussurro: "Tem lugar para mais um." Repetiu-se 2 vezes. Depois silêncio. Na gravação do dia seguinte, as figuras não apareciam, nem o trem. Apenas um campo vazio e o som do apito. Decidi ir embora. Organizei as pastas rapidamente e coloquei tudo no carro. Mas antes de partir, fui até a plataforma. Queria uma última prova. E lá, na base da estrutura, encontrei algo que me fez recuar. Meu próprio nome, escrito com carvão, ao lado da frase: "Embarcou em breve." Já se passaram 2 meses desde que deixei a estação. Voltei à cidade, tentei retomar a vida. Mas todas as noites, às 2h17, acordo com o som do apito.
Em sonhos, vejo o trem se aproximando. As figuras me chamam. Às vezes acordo suando, com a impressão de ter andado quilômetros. Uma noite encontrei barro nos meus sapatos. Não sei quanto tempo me resta, mas sinto que estou marcado, como se tivesse aceitado um bilhete de ida sem perceber. Tenho evitado dormir, mas sei que não posso resistir para sempre. Se um dia você ouvir o som de um apito ao longe, em plena madrugada, não abra a janela. Não olhe para os trilhos. E, pelo amor de tudo, jamais aceite embarcar. Porque alguns destinos não têm volta. E os trilhos ainda levam para lugares que não constam em nenhum mapa.